Mansão de 20 mil metros quadrados no interior de São Paulo. Mansão no Rio de Janeiro. Mansão de 6 milhões em Brasília. Esses são apenas 3 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro desde sua entrada na política. A investigação da imprensa revelou outro escândalo. 51 desses imóveis foram pagos em dinheiro vivo no valor atualizado de 25 milhões. De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? É um escândalo tamanho família. Boa tarde, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre o panorama internacional. A gente vem discutindo, e é lógico, né, pela questão até do calendário eleitoral brasileiro, estamos aí às portas de um primeiro turno, então a gente tem discutido mais as pautas aqui do Brasil, as pautas da nossa eleição. Mas nós também temos que levar em conta os movimentos políticos nos outros países, por conta de nós vivermos num mundo globalizado e, de uma certa forma, as coisas que acontecem lá fora, elas acabam repercutindo politicamente, economicamente, culturalmente aqui no Brasil. E nós estamos vendo essa situação toda da Europa. A Europa está se encaminhando para uma crise grave, já está praticamente numa crise, mas ela vai se agravar agora no inverno por conta do suprimento de gás, a crise com a Rússia, a guerra lá na Ucrânia, a questão da própria União Europeia que está balançando. E o que acontece é que domingo agora, dia 25 de setembro, nós teremos eleições na Itália. Uma Itália que vem conturbada, nós temos aí 75 anos dessa república italiana pós-Mussolini, e nesses 75 anos já tivemos 68 crises governamentais com trocas de primeiro-ministro. É uma república parlamentar, então quem executa, quem tem o poder executivo é o primeiro-ministro, que ele vem de uma coalizão de partidos que vence as eleições. E as eleições de domingo, as pesquisas, as últimas pesquisas autorizadas pela Justiça Eleitoral lá, apontam a vitória de um partido de cunho fascista, um partido chamado Irmãos da Itália, cuja líder é uma mulher, né, Giorgia Meloni, e que tem tudo para ser a primeira-ministra mulher da Itália, né? Embora ela tenha dito que o fascismo é coisa do passado e que o partido dela não tem ligação com o fascismo, né? Os fundadores desse partido, Irmãos da Itália, né, até o nome é bastante sugestivo, né? Irmãos da Itália, que surgiu em 2012, foi fundado por alguns membros fundadores desse partido, são sim herdeiros do Mussolini, né? Então eles trazem ali toda uma ideia fascista. Então essa é a preocupação. A agenda deste partido é a agenda que tem mais reverberado nas populações europeias de modo geral, que é uma agenda anti-Europa, anti-União Europeia. É bom entender que lá na Europa, quem tem mais voz, quem é mais vocal, né, quem repercute mais as manifestações contra o sistema não é a esquerda. Lá, os partidos de esquerda não são aqueles que são majoritários ou que têm um poder de se colocar, de confrontar o sistema. Quem confronta o sistema de maneira muitas vezes violenta é a extrema-direita lá. A gente tem visto isso em vários países da Europa, esses grupos de extrema-direita, e no período da pandemia, isso daí prosperou, ganhou muita força. E o discurso deles anti-globalização, anti-imigração, eles ressoam na população. E é esse discurso que tem levado o partido Irmãos da Itália a ser o primeiro nas pesquisas eleitorais. Tudo leva a crer que, se não houve nenhuma mudança, porque lá a lei eleitoral da Itália proíbe pesquisas 15 dias antes das eleições, então há um voo às cegas nesses últimos 15 dias que não se sabe se houve aumento ou perda de votos nas pesquisas, né? Mas a última pesquisa dizia que a Giorgia Meloni e o seu partido Irmãos da Itália estavam na frente e que podem sim conquistar a maioria das cadeiras do parlamento e, portanto,
o mais natural é que Giorgia Meloni se torne a primeira-ministra da Itália, levando, portanto, um governo ligado à extrema-direita na Itália. Quando a gente vai analisar o mapa da Itália, o mapa astrológico da Itália, chama atenção alguns trânsitos astrológicos que estão apontando para uma grande mudança na primavera do ano que vem, por conta dos planetas lentos e do movimento dos nodos. Os nodos têm uma função de destino, eles cumprem um movimento de destino nas cartas tanto pessoais quanto nas cartas de nações. Então, me parece que a escolha que for feita neste dia 25, neste domingo, nas eleições da Itália, elas é que vão determinar o quão intensa e profunda será essa crise que está para explodir na primavera do ano que vem. Uma crise que pode ser o ponto culminante de todo o processo invernal que vai acontecer na Europa com essa crise de abastecimento de gás, a guerra da Ucrânia e Putin. Por outro lado, esses líderes, mesmo que eles não sejam publicamente ou ideologicamente alinhados com Putin, de uma certa forma, o discurso da extrema-direita na Europa acaba dando força para o Putin, que é, vamos dizer assim, a última pedra no sapato dos globalistas, né? Porque ele se coloca em confronto direto com a União Europeia, com a OTAN, com esses organismos que são capitaneados pelos Estados Unidos, os organismos que tentam fazer aquela regra do mundo por regras, óbvias definidas pelos Estados Unidos e financiadas pelos grandes capitalistas do topo da pirâmide do partido do dinheiro, como eu sempre estou falando, né? Então, é essa a situação que nós estamos vendo, né? E pode ser que a Itália seja o carro-chefe, o começo de um processo de conturbação que vai explodir na Europa nos próximos meses. Então preste muita atenção no que eu estou falando. Pode ser que a Itália seja o primeiro país que vai começar a fazer água, que vai começar a ter problemas e que pode gerar aí uma instabilidade geral, política, econômica, que depois acaba se espraiando para Espanha, França e outros países da Europa. Há aqueles que já estão em conturbação, a própria questão ali da Ucrânia, que está em guerra, os países limítrofes à Ucrânia, Polônia e outros também, Bielorrússia. Nós temos a crise bélica, a crise da guerra, que já é um problema seríssimo e que parece que vai durar ainda um bom tempo e que pode ser um dos elementos ativadores dessa grande crise da primavera de 2023, que pode explodir ali, e parece-me que a Itália, dependendo da escolha que for feita agora, neste domingo, pode enveredar, ser a primeira a trazer esse contexto de revolução, de confusão, de instabilidade. 75 anos de república com 68 crises, né? Então é um padrão sistêmico e provavelmente, sendo Giorgia Meloni ou não, aquele que virá herdará também uma fatura pesada e, dependendo das ações, das decisões de governo que tomar, pode levar a Itália para uma conturbação sem precedentes. Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa da Itália para vocês entenderem quais são os ciclos astrológicos que estão atuando ali. Acompanhe aqui comigo. O mapa da Itália que eu vou utilizar é o que é utilizado pelo Astroteme, de 10 de junho de 1946 às 18 horas, quando foi proclamado o resultado de um referendo que aconteceu 8 dias antes. Então, no dia 2 de junho, teve um referendo se ia ter monarquia ou república, e a república foi escolhida. E aí, então, foi feita a proclamação dessa república no dia 10 de junho de 1946, às 18 horas. Então, nós estamos fazendo esse mapa aqui. É difícil fazer um mapa da Itália em si, porque a Itália, ela só foi se constituir um Estado nacional no final do século XIX. Ela era um retalho de feudos, estados papais e uma confusão sem fim durante todo o período da Idade Média e até começo da Idade Moderna. E somente depois dos processos de Revolução Francesa e a configuração dos Estados Nacionais é que a Itália tem a cara da Itália que nós conhecemos hoje, né? Mas ela passou pelo período do fascismo de Mussolini e depois o período da reconstrução da República. Então é muito complexo. Então, para facilitar, nós vamos usar aqui o mapa da
República, do dia 10 de junho de 1946, que já nos dá algumas dicas interessantes. E os trânsitos aqui fora para o dia 25 de setembro, dia das eleições, tá? Marte vai estar bem em cima do Sol da Itália nesse dia. E é interessante que é um Sol em Gêmeos, Marte em Gêmeos, e Gêmeos nos lembra o quê? Irmãos, né? A imagem dos irmãos, os irmãos gêmeos. Então, como o partido se chama Irmãos da Itália, já dá uma dica interessante, né? Um simbolismo bem claro dessa situação, né? Mas veja que no mapa da Itália, o Urano está junto do Sol, por isso que ela teve tantas crises, essa república, 68 crises em 75 anos, né? Então, esse Urano é muita instabilidade, ainda mais no signo de ar, Gêmeos, que vira, né? É um signo bipolar, vamos dizer assim, né? Ele está hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo. Ele muda muito a sua frequência, muda muito a sua orientação. E Urano, que é um dos planetas de maior instabilidade, de ruptura em cima do Sol da Itália, e ativado com Marte aqui, isso significa também que este governo que vai se eleger no dia 25 de setembro, ele vai ser marcado pela instabilidade. Provavelmente é um governo que não vai durar muito tempo também, tá? E pode ser até que algo surpreendente aconteça ainda e que nem seja formado da forma como se está colocando aí na propaganda, né? De que seria a Giorgia Meloni. Pode ser que na última hora ganhe sim os irmãos da Itália, mas as configurações, os acordos partidários, pode ser que haja aí uma mudança que até surpreenda as pessoas e que saia do caminho. Fato é que a instabilidade está no ar, a incerteza está no ar, há muita coisa estranha para acontecer ainda na Itália, né? E por que eu digo que há muita coisa para acontecer na Itália? Eu vou avançar aqui para a primavera do ano que vem, tá? A gente vai aqui avançar para o mês de abril e eu quero que vocês vejam o que acontece no mês de abril. O nó do sul, que traz reverberações do passado, em Escorpião, que é um signo forte, vai estar em cima dessa lua em Escorpião de casa 12. Essa lua aqui, casa 12 é as coisas escondidas, né? Não vamos nos esquecer da grande influência da máfia, o quanto que isso influenciou a política na Itália, né? Como você tem grupos ali à sombra também que atuam, e a própria extrema-direita, que também está ligada a grupos sombrios, né? Eles não dão a cara, eles falam que não tem ligação com neonazistas, né, que são grupos de pessoas fanáticas e loucas que se penduram nos partidos de direita para fazer valer suas pautas, mas, né, nessa hora que a gente traz uma sombra do passado, um nó do norte, um nó do sul, perdão, um nó do sul aqui, falando de passado, em cima da lua, que tem a ver com memória, tem a ver com a população, tem a ver com a história do país, né? Ao mesmo tempo, o Saturno já vai estar em Peixes aqui, na primavera do ano que vem, na casa 4, que é a casa da população, uma casa regida também pela Lua. Então aqui fala das coisas duras, dos pesados fardos sobre a população. Então nós temos aqui uma situação bastante séria acontecendo, né? E veja que quando Saturno entrar aqui no final do ano, ele entrar aqui na casa 12, ele já vai se opor ao Marte da Itália. Então me parece que essa eleição, ela não vem para pacificar ou para resolver a crise, né? Ela vem aí como uma espécie de uma situação transitória, muito mais conturbada, porque ela pega uma Europa numa crise monumental, né? E isso vai mexer muito, gente. Vai ter uma mudança muito drástica aqui, né? Nesse período da primavera também, o Marte vai estar transitando aqui por Câncer. Então ele vai mexer com toda essa turminha de planetas aqui, ó. Veja que na eleição, no dia 25, ele está aqui em cima do Sol, ele vai andar tudo isso porque o Marte vai retrogradar, né, gente? Não se esqueça que dia 29 de outubro, o Marte vai retrogradar na casa 8 da Itália, tá? Então, casa de morte, casa de situações que podem, inclusive, até ter problemas de nível assim, de mortandade coletiva que não tem a ver com a política, mas tem a ver com vulcanismos, terremotos, né, e coisas do tipo. Então, nós podemos ter isso também agravando ainda mais a crise italiana, tá? E passando, evidentemente, aqui pelo nó do norte da Itália,
né? Ela tem essa configuração, Urano, Sol e Nó do Norte. Vamos lembrar que essa configuração aconteceu por trânsito há um tempinho atrás aí, né? Que eu chamei da grande tempestade. E a Itália tem isso no seu mapa, né? Então é interessante ver isso. E o Marte vai andar aqui, vai ativar toda essa turma, ó. Vênus, Saturno, depois Plutão e Marte. Então a primavera de 2023 na Itália será de grandes emoções. Sim, será uma primavera de grandes emoções. E aí você pode perguntar, mas Carlos, não é no inverno que vai ser o problema da crise, né? Porque vai faltar gás, vai faltar um monte de coisa. Sim, mas o inverno é muito rigoroso, as pessoas vão estar dentro de casa, vão tentar sobreviver. É justamente a conta pesada desse inverno, quando começar a primavera, que as pessoas puderem sair às ruas, fazer protestos e contabilizar as ruínas, as perdas, as mortes, as falências, é aí que a coisa pode pegar fogo. Então eu vejo que a Itália pode ser um dos primeiros países, talvez o primeiro país onde nós vamos ver as conturbações sociais do ano que vem, espraiando-se logo depois para possivelmente Espanha e França. Vamos aguardar o caminhar dessa crise monumental que está se anunciando para a Europa. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até para ser inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.